E a meditação de hoje, irmãos, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32. Hebreus 11, 32. Diz assim: E que mais direi? Certamente não me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Continua aqui no verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarros e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos amplos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu gosto desse texto, especialmente o final dele, porque comprova aquilo que os adventistas sempre proclamam, né, em discussão com nossos demais irmãos cristãos. Quem morre não está no céu desfrutando antes o galardão da eternidade, né? Com algumas exceções, sabemos que a Bíblia menciona, né? Moisés, né? Elias e alguns que foram ressuscitados por Jesus. Mas o texto aqui diz que todos esses heróis do passado, né, eles morreram sem receber aquilo que tanto ansiavam, e estão guardando para receberem juntos de nós. Mas esse texto, irmãos, também fala desses grandes missionários, das dificuldades que enfrentaram, né? Eles aceitaram o chamado de Deus para pregar o Evangelho, e muitos milagres foram feitos através deles. No entanto, diz aqui o texto, né, morreram sem ter o sonho realizado até vir a volta de Jesus. Claro que morreram com a recompensa garantida, né, pela promessa de Deus. Mas eles fizeram história, irmãos. E cada um de nós aqui somos produtos, somos frutos da história que esses homens fizeram no passado. Amém? Todos nós somos frutos da dedicação da vida deles, né? E toda a história é assim, toda a história contém ensinamentos que nós não podemos desprezar, né? É muito bom ter o conhecimento do passado, porque esse conhecimento nos ajuda a constituir o presente, né? E nós precisamos aprender a história passada, certo? Ainda mais nós, o povo de Deus, né? Porque nós não podemos errar de maneira nenhuma, irmãos. Nós temos a missão dada por Deus de concluir a pregação do Evangelho no mundo todo, e ao olharmos então para o passado, temos a certeza de que Deus tem para nós um bom futuro. Então eu gostaria hoje de falar um pouquinho disso, né? De um pouquinho de história passada e as lições para nós hoje, né?
E como com isso podemos ter boas perspectivas no futuro também. Mas tem um texto inicial aqui na tela. Primeiro slide, João, por favor. E esse é um texto bem conhecido por todos nós, do livro Testemunhos Excelentes. Vamos juntos citar esse texto? Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos trouxe passado. Todos nós aqui sabemos, irmãos, como é organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Mundo. Começa pela base da organização, que são as igrejas locais. Temos aqui, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Cruz Vermelha, que recebe esse nome pela sua localização geográfica. Em volta aqui temos outras igrejas nossas, Santa Teresa, Silvestre, Filho de Saúde, que constitui aí o distrito de Cruz Vermelha. E temos outros distritos aqui também, em volta aqui, na central, enfim, né? Mas um conjunto, irmãos, de igrejas forma um distrito. Um conjunto de distritos forma o quê? Quem sabe? Associação. Uma associação. E um conjunto de associações forma uma? Divisão. União. Um conjunto de uniões forma uma? Divisão. Divisão. Pertencemos à divisão sul-americana, composta por 8 países. Alguns países do continente sul-americano, né, como a Venezuela, a Colômbia, pertence administrativamente, por incrível que pareça, à divisão interamericana, né, que compõe mais países ali da América Central. Mas 8 países formam a divisão sul-americana. E um conjunto de divisões forma o quê? A Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? E a união, irmãos, que nós pertencemos, que é a União Sudeste Brasileira, ela é composta atualmente por 3 estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e foi fundada no ano de 1919. Né? Até agora, há pouco tempo atrás, no ano 2019, foi feita aí uma grande festa espiritual comemorando os 100 anos de organização de nossa união, desse grande território aí, né? Vocês devem, na época, ter participado dessas festividades. A história, irmãos, de como o Adventismo chegou ao Brasil é um enredo tão interessante e empolgante, que parece até um filme. No dia 12 de agosto de 1894, desembarca aqui no Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro, um missionário americano chamado William Dunstan, que a portuguesa a gente chama de Dunstan mesmo. Mas ele foi o primeiro adventista que se tem notícia a pisar no Brasil, 1894. Né? E ele foi acompanhado de sua esposa. Né? Está aqui. Né? Está aí a família Dunstan, o Dunstan. Né? Ele inicialmente chegou aí com a sua esposa Florence. Né? Interessante que ele não era pastor. Esse primeiro missionário adventista a pisar no Brasil, né? Não era pastor, mas era um membro de igreja que atendeu ao apelo para vir como missionário, bancado com ofertas, né, das igrejas dos Estados Unidos. Né? E no apelo, dizem, né, que no apelo que os líderes lá nos Estados Unidos fizeram para enviar missionários para outros países como o Brasil, eles disseram assim: quem aqui está disposto a deixar o conforto aqui de nosso país, o conforto aqui da igreja pronta que vocês têm aqui, e você está disposto a ir para um país chamado Brasil,
um país quente, com uma língua bem diferente da nossa, né? Cheio de doenças estranhas como a malária, né? E para piorar, aí um país corrupto. Na época já tínhamos essa fama, né? Fazer o quê? E vocês acreditam que mesmo com um apelo desse, o William Cranston se levantou e disse assim: olha, eu quero ir. Ele, tá bom? Então, se você quer ir, né, a sua esposa concorda, né? E ele chegou aqui acompanhado de seu cunhado, né? Esse sim era pastor Frank Westphal. E na verdade o pastor Westphal não veio para ficar, né? Ele se embarcou, mas logo retornou ao navio e seguiu com sua esposa rumo à Argentina, onde iniciou o trabalho de evangelização por lá também, né? Mas o casal Dunstan ficou no Rio de Janeiro e se tornou aí a primeira família adventista do país. E veja bem, irmãos, a mensagem adventista já havia penetrado no Brasil 15 anos antes, em 1879, através de literatura em alemão, que era enviada para interessados, né, da colônia, assim, de colônias alemãs ali em Santa Catarina, né? E de Santa Catarina, essa leitura passou a circular entre as colônias alemãs do país inteiro, e já nessa época havia famílias inteiras guardando o sábado, né? Convertidas através dessa literatura em alemão, né? Mas só que nenhum desses guardadores do sábado eram batizados, porque eles não conheciam pessoalmente nenhum adventista, né? Então, por isso podemos afirmar que a família Dunstan foi de fato, né, a primeira família adventista no país, né? E a primeira coisa, irmãos, que o Dunstan, o Tuscan, fez foi montar aqui no Rio de Janeiro um centro de literatura para distribuir livros e revistas. Só havia um problema nessa literatura dele: não tinha nada em português, né? Ele só tinha literatura em inglês para distribuir, e ele trouxe também alguma coisa em alemão para o caso de encontrar imigrantes alemães por aqui, né? E ele distribuiu então esse material a quem conseguisse ler. E esse primeiro ano deste casal aqui no Rio de Janeiro, irmãos, foi muito difícil, porque além de não falarem nada em português, né, aconteceu que o dinheiro que a igreja adventista mandou dos Estados Unidos para a oferta prometida, né, que foi enviada, adivinha, chegou aqui e foi desviada. Falei para vocês que a fama já... E os nossos missionários, irmãos, ficaram aqui, né, num país estranho, sem nenhum dinheiro, e começaram a ter dificuldades e chegaram a passar fome. E a gente já sente aí, irmãos, a mão do inimigo tentando desanimá-los, né? Mas nessa situação, irmãos, nessa pior situação, o que aconteceu? Dunstan, ele foi convidado para pregar para o grupo de marinheiros aqui no porto do Rio de Janeiro. Naturalmente, pessoas que entendiam inglês, né? Os marinheiros ali. E após a reunião ali, né, que foi feita, um daqueles marinheiros, né, um daqueles ouvintes, né, se aproximou de Dunstan e disse assim: olha, durante a sua pregação, eu fui tocado a lhe dar dinheiro. Eu tenho dinheiro guardado comigo, é um bom dinheiro que eu tenho feito aqui uma poupança, e alguma coisa está dizendo que eu tenho que emprestar esse dinheiro para você. Vai ficar melhor guardado contigo do que comigo, né?
E quando eu precisar, eu te procuro e você me devolve. Tá bom assim? Então, irmãos, ele ficou muito assustado com aquelas palavras, porque em nenhum momento do sermão ele havia dito que precisava de dinheiro. E aquele homem insistiu tanto que ele teve de aceitar. E ao chegar em casa, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar com sua esposa, chorar muito e agradecer a Deus. Porque Deus ali estava dando um recado para ele e para a sua igreja, que ele estava cuidando de tudo, desde o início, cuidando ali dos seus missionários. E a história conta que, por mais algumas vezes, Tunstall achou aquele homem que lhe emprestou dinheiro na rua, e cada vez que eles se encontravam, o homem dizia assim: olha, foi bom eu ter te encontrado, porque eu tenho aqui mais dinheiro guardado que eu quero que fique com você, né? E foi dando dinheiro para ele, e o montante chegou a 7.000 cruzeiros, que era uma boa grana na época. E a história conta, irmãos, que esse dinheiro sustentou esse casal por meses, e foi com esse dinheiro também que eles montaram o depósito de livros, né? E quando finalmente o dinheiro dos Estados Unidos chegou, Tunstall pôde procurar aquele homem e devolveu tudo. E quando devolveu, aquele homem disse assim: rapaz, até agora eu não sei como eu te emprestei esse dinheiro. Eu nunca fiz isso antes. Ainda mais assim, só de boca, sem assinar papel nenhum. Mas a gente sabe quem fez aquele emprestar o dinheiro. Quem fez, irmão, aquele emprestar o dinheiro? Foi Deus. Como é que diz o parágrafo que lemos agora há pouco, irmãos? Nada temos a recear para o futuro, a menos que esqueçamos a maneira como somos tem guiado e os ensinos que nos estão no passado. Então, nada temos a recear. Pois bem, irmãos, 14 meses após a chegada desse casal, em outubro de 1895, Tunstall inaugura a primeira igreja adventista do Rio de Janeiro. E quase foi a primeira igreja do Brasil, porque 5 meses antes, aquele seu cunhado, o pastor Westphal, que estava na Argentina, nos Montenegro, ele soube que havia já interessados guardando o sábado em Santa Catarina e São Paulo. Então ele decidiu entrar no Brasil e visitar esse pessoal, né? E ao chegar em São Paulo, ele fez os primeiros batismos na cidade de Piracicaba, né? E o batismo foi feito naturalmente a céu aberto, né? Porque não havia igreja nenhuma ainda, né? Lá. E diz que foi feito assim, né? Um missionário segurando o outro, né? Para a correnteza do rio Piracicaba não levar, né? Caramba! E a seguir, o pastor Westphal, ali de Piracicaba, dá para apagar essas luzes aqui, não? Tem como apagar? Assim. Acho que eu vou enxergar melhor, né? Mas a seguir ali, o pastor Westphal, ele foi para a cidade de Gaspar Alto, em Santa Catarina, né? Ali ele batizou 23 pessoas, e aí sim, ali em Santa Catarina foi fundada a primeira igreja adventista do 7º dia do Brasil, né? E 5 meses depois, estava aqui, né, o irmão Tunstall inaugurando a igreja aqui no Rio de Janeiro, certo? Em agosto do ano seguinte, 1896, a porta aqui no Rio de Janeiro, um segundo missionário. Então chega agora aqui o pastor Frederick Spies. Ele veio para ajudar. Ele era um americano, mas falava o alemão também, né? A Associação Geral teve
teve esse cuidado, né, sabendo que ele queria visitar as colônias alemãs também. Ele fixou residência aqui no Rio de Janeiro, mas ele saía muito exatamente para fazer essas viagens, essas visitas, e ao visitar, por exemplo, Minas Gerais, ainda no ano de 1896, ele vai até os alemães residentes ali na cidade de Teófilo Otoni, batiza ali aqueles imigrantes, guardadores do sábado, e assim foi fundada a primeira igreja adventista de Minas Gerais. 2 anos depois, em 1898, esse mesmo pastor Spies fez aqui no Rio de Janeiro o primeiro batismo, né, na cidade do Rio de Janeiro, entre aqueles interessados ali do irmão Dunstan. E esses conversos, esses primeiros conversos aqui do Rio de Janeiro não eram brasileiros ainda, mas eram imigrantes alemães, e entre os batizandos estava um casal chamado Valentim e Margarida Young, e foram aí, irmãos, as primícias, né, da grande colheita que viria depois aqui no Rio de Janeiro, né? E uma curiosidade, irmãos, até essa época, a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, então os Adventistas do Brasil, né, só falavam inglês e alemão, né? Os cultos em nossas igrejas eram todos em alemão, então usávamos o inário em alemão, né? E aí está a explicação porque a Igreja Adventista do Brasil possui assim esse formato de culto tão silencioso e meditativo, né? Muitos adventistas vêm de fora, visitam as nossas igrejas no Brasil, estranho, aqui o povo quietinho, né? Por que esse povo é tão quieto assim? Porque nós aprendemos a adorar a Deus, sabe por quê? Gostando com isso. E os alemães vindos do luteranismo, então são bem introspectivos, qualquer barulhinho. Então era assim, né? Quando criança, eu me lembro, na igreja adventista que eu frequentava, tinha aqui uma plaquinha luminosa, escrita silêncio, né? Aí quando o pessoal, quando a igreja começava a conversar muito, o diácono acendia, né? Tinha um botãozinho, acendia lá, silêncio. Então o pessoal lembrava de ficar caladinho, né? Mas saibam os irmãos que essa não é a característica de todos os adventistas. Os irmãos, por favor, não se assustem ao visitar a igreja adventista em alguns lugares aqui no Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, que é o Nordeste que sabe o negócio lá é mais agitado, né? Mas em alguns países, né, como a África, por exemplo, a gente encontra até os irmãos lá, né? No culto lá balançando um pouquinho, né? Mas são as nossas diferenças culturais, né? Mas enfim, até essa época que eu mencionei, né, os nativos brasileiros não ouviam a mensagem adventista, não havia ninguém para explicar para eles em português, não havia também nenhuma literatura em português, né, para nos evangelizar, e a situação só começou a mudar no ano seguinte, né, a inauguração das primeiras igrejas aqui. Em 1899, chega ao Rio de Janeiro, vindo de Piracicaba, São Paulo, né, esse homem aqui, Guilherme Stein Júnior. E esse aí, irmãos, é nada mais, nada menos do que o primeiro adventista do sétimo dia batizado no Brasil. Uau! Foi batizado lá em Piracicaba pelo pastor Westphal e nasceu na Alemanha, mas foi criado no Brasil, portanto, ele, além do alemão, ele falava muito bem português também, né? E ele veio exatamente de São Paulo para cá para ajudar aqui o irmão Dunstan, o pastor Spies. E
E o Guilherme Júnior, ele foi um adventista muito atuante, missionário, tá? A vida toda. Ajudou inclusive a fundar a primeira, quando era professor, um homem muito culto, ele fundou a primeira escola adventista do Brasil, no sul do país. Morreu firme na fé, no ano de 1957, aos 86 anos de idade. Mas Guilherme Stein, irmãos, ele, como eu disse, foi batizado pelo pastor Westphal, mas ele conheceu a mensagem adventista através de um comportor, né? E é por isso que eu estou, de maneira especial, trazendo essa mensagem aqui no dia do comportor, né? O primeiro comportor do Brasil, né? Chamava-se Albert Stauffer, né? O alemão que veio vender livros nas colônias alemãs, né? Encontrou a família Stein, né? E os evangelizou, né? Ele vendeu muitos livros, esse irmão Stauffer, esse comportor, vendeu muitos livros evangelizando São Paulo, e depois ele viajou para o Espírito Santo, foi o primeiro a evangelizar o estado do Espírito Santo. E tudo isso, irmãos, era feito, sabe como? A pé e a cavalo. Essas distâncias enormes, né? eram feitas a cavalo, né? E então temos que valorizar muito, né, esses nossos pioneiros, né? E o livro que o comportor Stauffer vendeu para aí o Guilherme Stein Júnior foi o livro Grande Conflito, em alemão, e no final do livro havia ali o endereço, né, para quem quisesse buscar mais informações, o endereço do Rio de Janeiro, onde ficava o irmão Dunstan, o seu depósito. Então, o Guilherme mandou uma carta, e na carta ele dizia assim: eu lendo o livro O Grande Conflito, eu encontrei a verdade, entreguei a vida a Cristo e quero mais informações. Aí, com muita alegria, meu irmão Dunstan enviou literatura para ele, os dois se tornaram amigos, né? E após então ser batizado, Guilherme Stein veio ao Rio de Janeiro e se tornou aí esse grande instrumento nas mãos de Deus. Ele foi o primeiro, irmãos, a produzir literatura adventista em português, né? Por ser o único adventista do país que falava a nossa língua, e foi ele que iniciou o trabalho entre os brasileiros nativos, né? Ele fundou com pastores pais uma revista que era impressa aqui na Travessa do Ouvidor, aqui no centro do Rio, o Arauto da Verdade, a primeira literatura adventista em português, o Arauto da Verdade, né? Esse foi o embrião aí, irmãos, do que se tornou depois a gigantesca Casa Publicadora Brasileira, né? Que está hoje em São Paulo, né? E devido aí ao grande número de interessados que passou a surgir, né, com a distribuição dessa literatura, o grupinho fundado por Dunstan começou a crescer, e eles tiveram então que alugar uma casa para servir de igreja, porque a primeira igreja funcionava na casa da família Dunstan. Eles agora tiveram que alugar um salão ali entre os bairros de Cascadura e Quintino. Mais tarde o terreno foi comprado no bairro do Meia, na rua Joaquim Meia, né, onde está até hoje. E em 1921 essa igreja foi inaugurada, né, a construção dessa igreja, né? Então está lá a nossa igreja mais antiga, a igreja do Meia, fundada na casa do missionário Dunstan. 3 anos depois, em 1924, esses irmãos do Meia foram evangelizar o bairro de Olaria e compraram lá um terreno na rua Silvio Souza,
aonde está a nossa igreja até hoje. Eu fui pastor de Olaria, né, tive essa alegria, essa experiência de ser pastor de uma igreja com a história tão antiga lá. E ainda hoje na igreja Olaria nós temos irmãos descendentes dos primeiros adventistas, né, formados lá em 1921 com a família Cruz, a família Carvalho também, né? Mas, irmãos, algum tempo mais se passou aí, e no ano de 1903 o pastor Spaz foi nomeado responsável pela igreja adventista em todo o território brasileiro. Então imagina, foi criado um novo campo missionário no mundo, o campo brasileiro, e a responsabilidade é do pastor Spaz. Imagina, ele era responsável em encaminhar o país inteiro, né, divulgando a nossa mensagem, né? O Brasil possuía na época 19 milhões de habitantes, só que crescia rapidamente, né? E com o progresso da igreja houve a necessidade, 16 anos depois, em 1919, fundar, dividir o país em duas uniões, né? A primeira com sede em São Paulo, que cuidaria das igrejas ali de São Paulo até o Rio Grande do Sul, e o restante do país seria essa outra união, né, com sede no Rio de Janeiro, na época que foi fundada, o que seria hoje a nossa União Sudeste. Quando foi fundada tinha 916 membros, né? Tem aqui consegui aqui uma foto aqui, está ali, 1919, a fundação de nossa União Sudeste, né? Compunha todos esses estados, o restante do país. Hoje é só Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, como está aqui. Então, naquela época, 916 membros. Em 2019, no centenário, 215 mil. Hoje, em 2025, eu fui rever no sistema, atualizar os números, estamos com 250 mil adventistas no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em Minas Gerais. Tem também aqui o diagrama aqui com as nossas 5 primeiras igrejas fundadas no Brasil, né? Então está lá Gasparal, Meia, Santa Maria do Jetibá, no Espírito Santo, Joinville e Teófilo Otoni. Então as 5 primeiras. E das 5 primeiras, 3 foram fundadas no território de nossa União, né? Mas, irmãos, muitos desses pioneiros que vieram de fora, né, para evangelizar o Brasil, muitos deles, irmãos, nunca puderam voltar para casa. Morreram aqui, né, foram sepultados aqui, não alcançaram a esperança, que a morte chegou antes, não alcançaram a esperança que eles tanto amavam e pregavam, né? Mas mesmo assim fizeram toda a obra. Qual foi a motivação deles, irmãos? Eu acho que nós podemos citar para exemplo para nós hoje, né? 2 motivações que esses pioneiros tiveram ao vir para o Brasil. A primeira delas, podemos dizer que foi amor a Deus. Deixar seu país, deixar o conforto, vir para cá. Amor a Deus, né? Amor a Deus e a sua palavra, né? Mas o segundo motivo, podemos dizer, né? Amor a nós brasileiros, mesmo sem nos conhecer. O Espírito Santo colocou amor no coração deles por cada um de nós, né? Irmãos, o que nós devemos fazer hoje para agradecer por tudo isso a Deus? Eu digo a vocês aí, qual deve ser a nossa atitude hoje como filhos de Deus, como descendentes do trabalho, espirituais do trabalho que eles fizeram aqui? Qual deve ser a nossa atitude hoje? Me ajude aí.
O que nós devemos fazer? Dar continuidade ao trabalho. Então, sabe o que nós devemos fazer? O que eles faziam? Procurar pessoas em volta e oferecer estudos bíblicos. Dar estudos bíblicos, irmãos. A quantas pessoas for possível, né? Saímos oferecendo. E para aqueles que desejam fazer isso, lógico, nós temos aqui o departamento missionário da igreja, com todo o material disponível. Nós temos lições, né? As lições já prontinhas, como também Bíblias missionárias, enfim, né? Todo o material necessário. Né? Mas, irmãos, eu preciso concluir aqui, mas eu decidi contar essa história porque temos muito a aprender com ela. Né? Como eu falei, quando nós estudamos história, nós aprendemos com ela a fazer um bom presente e a nos preparar para o futuro também. Né? Esses homens e mulheres que vieram evangelizar o Brasil, eles aceitaram o apelo feito lá nos sermões que eles ouviram em seu país. Irmãos, eu acredito que esses líderes, quando fizeram esse apelo para missionários serem enviados, quem atendeu o apelo não foram as pessoas que eles esperavam. Eu imaginava eles fazendo aqueles apelos, né? E pensando assim, poxa, tomara que a família tal aceite, né? Ou aquela outra ali, porque eles têm preparo, eles estudaram, né? Um aqui tem faculdade disso, outro tem faculdade daquilo, o outro aqui já tem experiência, já ganhou tantas aulas, né? Aquele outro ali, poxa, é pastor, né? Bem que poderia, né? Aceitar, deixar tudo aqui para lá. Mas não, irmãos, muitas vezes quem aceitaram, irmãos, os apelos, eram aquelas pessoas menos experientes, aparentemente menos capacitadas. E foram através dessas pessoas, irmãos, que Deus realizou esses grandes milagres. Isso aí, irmãos, é uma grande lição para cada um de nós, irmãos, porque algumas vezes eu ouço de irmãos da igreja dizer assim, olha, eu tenho medo de oferecer estudos bíblicos, eu tenho medo de dar estudos bíblicos. Eu até pensei em oferecer meu parente, mas vai que ele aceite. Eu até gostaria de oferecer para aquele meu vizinho de prédio, ou para aquele vizinho da rua, mas vai que ele aceite. Se ele aceitar, o que é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou dar esse estudo bíblico? Né? Irmãos, o Deus que chama para a missão, o Deus que chama para o serviço, pode crer nisso. O Espírito Santo coloca em nossa mente, irmãos, em nosso coração, as palavras certinhas para dizer, para tocar profundamente o coração dessas pessoas. É incrível como toca. Deus nos faz lembrar, até eu ouço gente da igreja dizer assim, mas eu não sou preparado para isso. Irmãos, todos os sermões que ouvimos aqui na igreja nos preparam espiritualmente para isso, sim ou não? Todos os sermões. As lições da escola sabatina, irmãos, na verdade se constitui uma grande escola missionária. Quando estudamos a lição da escola sabatina todos os dias, nós estamos, sem perceber, fazendo o melhor curso de teologia do mundo. Eu sei disso porque eu recebi dias atrás um testemunho muito especial, né? Uma irmã da igreja estava me contando que ela possui um parente pastor, não adventista, um pastor evangélico, parente dela. Eles foram visitar em casa. E ao estarem lá conversando, ela tinha em cima da mesa ali, da mesinha da sala, a sua Bíblia, a lição da escola sabatina e a caneta, né, que ela estava ali fazendo a lição quando chegar. E aquele parente dela pegou a lição da escola sabatina e começou a folhear. E começou a ler algumas coisas ali. E falou para ela, vem cá, você entende isso aqui? Ela falou, claro. Ele disse, olha, na minha igreja,
só quem estuda isso aqui são os pastores na faculdade. O curso de teologia mesmo não tem acesso a isso não. Ela falou assim, pois é, mas acontece na igreja adventista, todos os meios são preparados para ser pastores. Irmãos, pode dar o estudo a quem você quiser, tá? Que Deus vai te ajudar. Basta você estar disponível. E será que as pessoas de hoje, irmãos, de hoje, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas querem receber estudos, irmãos? Sim ou não? O que vocês acham? Porque a gente ouve de tanta gente que não quer nada com Deus, não quer nada com o Evangelho, a gente pensa, eu vou oferecer. Eu me lembro, irmãos, quando a minha filha mais nova começou a trabalhar e conseguiu comprar o primeiro carro dela. A gente morava aqui na Praça da Bandeira e ela comprar o carro, né, precisamos então de uma nova vaga de garagem. Então eu soube de uma vizinha, o porteiro me indicou uma vizinha que tinha uma vaga sobrando, né? Enfim, ela não tinha carro. E eu a visitei e perguntei se ela poderia alugar a vaga dela pra gente. E conversa vai, conversa vem, moço. Eu falei ali de Jesus Cristo, falei do poder das Escrituras, falei que era um adventista do sétimo dia e perguntei se ela aceitava estudos bíblicos. Sabe o que aconteceu? Ela estudou a Bíblia, se batizou e hoje é líder central do Rio. As pessoas querem, não é assim tão difícil, né, como a gente imagina. Já mencionei aqui para vocês uma vez de uma igreja que passei, em que havia na igreja um irmão analfabeto de pai e mãe, esses que não assinavam documento, ele desenhava, ele só sabia desenhar o nome dele, mas não conseguia ler. Só que esse irmão, simples desse jeito, analfabeto, ele, assim, várias vezes durante o ano, eu batizava pessoas preparadas para ele. E eu perguntava, irmão, como é que você consegue dar estudos bíblicos? Aí ele falou, muito fácil, eu coloco a lição na mão do aluno e digo assim, leia aí o próximo texto. Ele lê e eu explico. E agora lê o próximo aí. Ele lê e eu explico. E assim ele batizava as pessoas. Agora, irmãos, o meu queixo caiu mesmo quando ele trouxe para frequentar a igreja um aluno dele, para frequentar e ser batizado. Um aluno dele que era advogado. Aí eu falei assim, irmão, como é que pode você conseguir trazer um advogado para a igreja? Como você conseguiu dar estudo para esse homem? Você ficou com medo? Ele falou, não, pastor, porque eu descobri que esse povo aí entende muito de leis, mas de Bíblia quem entende sou eu. Então é isso. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você também. Deus quer fazer milagres através de você. O apelo que Deus faz hoje a cada um de nós é o seguinte: torne-se disponível. E o restante eu farei. Você está se tornando disponível agora? Alguém aqui está? Meu coração se tornando disponível para Deus e fora? Deus abençoe. Amém, Deus abençoe você. Para que muitos e muitos milagres ainda ocorram na história do Evangelho, através de você, como instrumento do Senhor. Deus abençoe.
seus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado te busque em oração. Há muito que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça, vejamos sua glória e poder nessa geração. Seus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Se o povo que se chama pelo meu santo nome confesso, humilhar e orar. Se o povo que se chama pelo meu santo nome se desviar dos seus maus caminhos e procurar o milagre, eu farei, eu o sararei. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre, sim, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, Deus, a tua promessa. Se cumpra hoje a tua promessa. Quero receber teu Espírito em mim. Amém. Vamos todos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Amado Pai que estás nos céus, que bênção, que privilégio todos nós temos de morarmos num país cristão com plena liberdade para pregar o Evangelho. Que bênção todos nós já temos filhos alcançados pela mensagem do breve advento de nosso Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, em tão boas condições e adorando no Teu santo dia. Querido Deus, hoje, Senhor, fomos incomodados por Ti, recebemos um apelo para nos oferecermos como missionários na Tua causa, para darmos continuidade à mensagem de nossos pioneiros nessa região do mundo. Senhor, aqueles que se estiver colocando disponível, mesmo com medo, mas se colocando disponível em Tuas santas mãos, por favor, Senhor, realize maravilhas.
na vida dessa pessoa, abençoando em todos os aspectos. E aquele que realmente está desejando, o Senhor, por favor, coloque diante dela, agora nesses próximos dias, aquela pessoa sincera que o Senhor tem nesta cidade que não foi alcançada. Que ela entre em contato, Senhor Deus, conosco, essas pessoas, e que isso acontecendo, Senhor, nos lembremos que é o sinal, a oportunidade, a resposta da entrega e da oração de cada um de nós ao colocarmos em tuas santas mãos para pregarmos o Evangelho. Que o Senhor nos capacite, Senhor. E assim como cada um de nós somos produtos de um milagre de missionários do passado, que possamos ser instrumentos para que mais milagres aconteçam. A tua bênção, Senhor, agora ao nos dirigirmos para casa, que os santos anjos nos dê companhia e segurança, e o restante de sábado maravilhoso vivido na tua presença. Nós pedimos, em tudo já agradecemos e fazemos em nome de Jesus.